73% de pessoas que trabalham com o celular, mesmo sem fazer um esforço físico, no final do dia elas estão acabadas. Que o celular tá na rotina de todo mundo, não tem a dúvida. A questão é, estamos usando de forma adequada? Um estudo aqui bem legal que é sobre os celulares, né? E como que eles estão atrapalhando o nosso jeito de viver no nível cerebral, ou seja, não é mais de comportamento, né? É muito mais sobre a química que tem dentro do cérebro. Não deixa de ser de comportamento, né? Porque alterando a química cerebral, altera o comportamento. E o comportamento vai alterando a química também? Também. Isso é muito legal. É o caminho de duas vias. Ou seja, uma faca de dois gumes, né? Tudo que muda a bioquímica cerebral muda o comportamento. E o comportamento mudando também muda a bioquímica interna. Eu sempre achei que era só química. Não, é uma mão de via dupla. Entendi. Qual das duas é pior? Ou é a mesma coisa? Assim? Depende, por exemplo. Isso a gente só pode determinar que uma mudança de comportamento leva a uma mudança bioquímica quando a gente ficou muito claro a questão da neuroplasticidade. Você começa a dar uma rotina diferente, a bioquímica do teu cérebro muda. Você muda a bioquímica do teu cérebro, o seu comportamento também muda. Então, legal, essa é uma estrada de ida e volta. Caramba, então hoje o assunto não vai pegar ela. Mais uma vez, para surpresa de zero pessoas. Não sei, mas vamos lá. Então, hoje no Brasil, 81% dos brasileiros dormem com o celular do lado da cama. Uhum. E 73% dos profissionais já relatam sentir uma exaustão mental no final do dia. Quando a gente fala de profissionais, é pessoas que lidam muito com WhatsApp, e-mail, edição. Hoje em dia, tudo pelo telefone, né? Então, mas eu acho que não é só profissional, não. Eu acho que é. Porque as pessoas, assim, elas estão usando, o celular passou a ser entretenimento, mas também via de trabalho. Mas às vezes não é muito desculpa, não? Igual, por exemplo, eu estou trabalhando. Na verdade, a pessoa está no celular ali. Não sei, por exemplo, o WhatsApp é uma rede de troca muito intensa de coisas profissionais, de qualquer área, de venda, de fechamento de coisas. O que eu estou colocando é assim, que o celular está na rotina de todo mundo, não tem a dúvida. Uns mais, outros menos. A questão é, estamos usando de forma adequada? Ou seja, aquilo está facilitando um trabalho e a gente sabe que chegou uma determinada hora, é como se eu parasse o trabalho, então eu tiro ele como ferramenta de trabalho para que eu possa não tornar esse cérebro mais exaustivo do que ele já está. E ficar dependente do telefone. Porque aí a gente tem que ver qual o padrão, qual estudo que você está colocando. Então, porque aqui fala que 73% de pessoas que trabalham com o celular, mesmo sem fazer um esforço físico, no final do dia elas estão acabadas. Uhum. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A pergunta de $1 trilhão. O que nossos celulares estão realmente fazendo com o nosso cérebro? Esse estudo são cientistas da Universidade de Heidelberg. Que é uma universidade alemã. Isso, de 1386. Idade média. É quase um Wikipédia. Não, Idade Média. Idade Média. Foram as primeiras universidades tinha uns fundadas. 4 vikings ali, 2 pagãos. Não. A Idade Média foi uma idade muito de trevas, entre aspas, mas foi onde surgiram as universidades. Entendi. Cara, que legal. Então, olha pra você ver. Tem muito sentido, tem muita credibilidade. Não é igual, geralmente pega estudos com poucas, como é que eu vou dizer, referências, né? Isso aqui é legal porque uma das coisas que eles falam é que o celular é muito novo ainda, né? Se a gente pensar, tem 20 anos que o primeiro iPhone 3 foi lançado pelo digníssimo Steve Jobs. Então, tudo que é referente ao celular e ao comportamento, a nós é muito principalmente cedo, o smartphone, né? Porque os outros você ainda tinha que teclar. Teclado Quest. Que tinha um que era da Nokia. 3100. Blackberry. Não. Blackberry. Que você ainda... Você via as pessoas do teu lado teclando, aí fazia... Aí, logo depois veio o smartphone nesse sentido de você botar o dedinho e resolver tudo. Não tinha mais o teclado, né? E olha pra você ver uma curiosidade assim, né? A Apple era pra ter lançado isso há um tempo atrás. E não chegou a lançar porque o marketing deles, que era, né, da Pepsi, falou que... Por que ia, né, colocar isso? Era muito melhor usar canetinha. Porque antes tinha canetinha do BlackBerry. Tinha canetinha do BlackBerry. Nextel, exatamente, tudo canetinha. Aí o Steve Jobs, com uma conversa com ele, assim, virou pra ele e falou assim, por que eu vou
perder 5 canetas pra ficar com uma. Aí o cara falou... É o dedo. Caraca, genial. E que não acaba a carga. Não acaba. E você não perde. Porque não, e não quebra, não joga no chão, entendeu? Ninguém pega, né? Porque aqui no ambiente de trabalho a gente não... Meu pai, na época, ele usava muito pra palitar o dente, né? Porque dava pra você palitar o dente com a canetinha. Com a canetinha do Blackberry. Porque aí seu pai é diferente, né? Meu filho é diferente. Usava muito bem tecnologia. É um homem criativo. É um homem criativo. Então, vamos lá. O que esse estudo investigou, né? Ele pegou, assim... 25 jovens e adultos de 18 a 30 anos que usavam muito o telefone, muito o smartphone. E ele fez uma dieta de telefone. Um detox. Isso, uma espécie de detox. Que foi chamada de dieta de celular. Muito criativo, né, essa dieta. De 72 horas com o uso restrito apenas a comunicações essenciais de trabalho. Olha aquilo que você falou que é importante. Não é qualquer tipo de comunicação, né? Então, o que fosse trabalho estava tranquilo. Mas provavelmente esse grupo foi submetido a uma vigilância para que não comprometesse o resultado. 1336, eles sabem como vigiar, né? Não, desde lá exatamente. Eles sabem como se controlar. Então, assim, porque senão não cria um padrão. Então, todo mundo que fez a tal dieta de celular tinha que estar submetido às mesmas regras. Isso. O que era indício para eles usarem em caso de necessidade? Alguém filtrava isso. E sempre porque eles não poderiam. Não, você volta para casa... Exatamente. Como é que você deixa um adicto, né, policiar a si mesmo? É difícil. E isso foi legal porque eles colocaram ainda em scans de ressonância magnética fMRI, que é uma ressonância magnética com escaneamento, tá? Que vê o funcionamento do cérebro. E não, por exemplo, uma ressonância magnética comum, ela é um exame maravilhoso, mas para ver estrutura. Então, você faz uma ressonância magnética do cérebro... O que seria estrutura? Estrutura, por exemplo, você vai ver... Massa, exatamente. Então, a ressonância magnética é maravilhosa. Quando você está buscando um tumor, quando você está buscando um hematoma, quando você está buscando aneurisma. Você tem uma estrutura alterada. Agora, quando você quer ver o funcionamento cerebral, você tem que fazer uma ressonância magnética funcional. E aí você acopla o escaneamento, que a gente chama do PET scan, do ressonância magnética com o escaneamento, porque aí você vê mais o funcionamento do que a estrutura. Caramba, que legal. Exatamente. Então, você vê se a área tal está funcionando mais, se a outra área está funcionando menos. Então, é uma ressonância muito bacana. Por que a gente não faz só essa PEC, que eu achei interessante? Scan, né? É PET scan ou ressonância com escaneamento, que é a ressonância magnética funcional, que a gente chama. Por que a gente não faz ela e faz ela? Porque isso é muito usado, por exemplo, primeiro que é uma ressonância bem mais cara e ela é muito usada para a gente fazer diagnóstico de câncer ou de metástase, principalmente metástase, quando você quer saber se a pessoa... Você fez um diagnóstico de câncer, você quer saber se tem metástase, porque as células cancerígenas funcionam diferente, elas têm um metabolismo mais acelerado. Caraca. Então, na hora que você faz o PET scan ou a ressonância com escaneamento, você vai ver aquelas células funcionando muito mais do que outras. E aí você detecta, exatamente, você detecta metástase pelo corpo, pelo funcionamento daquelas células. Entendi. Então, já que não é massa, a gente faz isso. Se for massa, usa o outro normal, né? Tudo depende. Por exemplo, é muito liberado para pacientes com suspeita de câncer, é super liberado. Mas não é tão liberado. Se você, eu quero... Por que você está fazendo isso? Porque tem dor de cabeça, eu quero saber se tem algum foco de aneurisma, se tem algum foco de ter um tumor. Aí você faz a ressonância comum. Caso contrário, não precisa. Tudo tem que ver qual é o teu raciocínio. Né? Exatamente. Entendi. Caso a caso. Aí vamos lá. Aqui fala que o cérebro em abstinência tem uma reação Então foram feitas uma dieta de 72 horas, é isso? Isso. Dessas pessoas. Desse grupo. Em que elas foram restritas do uso do celular. Apenas para situações, entre aspas, de trabalho fiscalizadas. Isso. Tá bom. E teve eles fizeram a marcação antes e depois. Então não foi só uma vez 72 horas, não foram só 2 vezes. Aqui não fala a quantidade de vezes que teve esse ciclo, né? Mas eles foram fazendo antes do experimento e os resultados depois. Aí esperava um pouquinho, fazia antes e depois. Porque até lá no final vai mostrar como a gente pode melhorar isso tudo. Então eles
foram, como é que eu vou dizer, quase que um toque, né? Eles foram na minuta. De 72 em 72. Isso, vários ciclos de 72. Aí vamos lá. Após 72 horas, os participantes foram expostos a imagens de smartphones. Bota pra gente essa imagem. O cérebro em abstinência. Aí tem aqui 2 regiões cerebrais importantíssimas, que é o córtex cingulado anterior, ali, tá? Na parte da frente, praticamente ali na divisa do lobo direito do esquerdo. E ali o núcleo accumbens, que é logo ali. Tá bem nítido aí, tá? Esses 2 são fundamentais para a gente entender o mecanismo de dependência. Por quê? Porque o núcleo accumbens, por exemplo, ele está ligado ao sistema de recompensa. O sistema de recompensa está ligado ao prazer imediato. E o o córtex cingulado anterior está ligado ao lobo frontal, que dá para a gente o filtro. Filtra o que é relevante, filtra o que não é relevante. É o nosso lado racional. Ali é o nosso lado impulsivo. Agora uma pergunta da Conceição aqui. Por isso que quando o menino é pequeno, eles perguntam, sua mãe deixou você cair quando você era criança? Porque esse córtex dele de autocontrole desregula, ele fica muito atentadinho? Não é que desregula, é porque o córtex frontal e o cingulado anterior, ele faz parte ali da parte de trás da área frontal, é o último a amadurecer. Entendi. Então, nenhuma criança nasce com o lobo frontal e o cingulado anterior funcionando, filtrando tudo direitinho. É um processo de amadurecimento, entendeu? Então, por isso que a criança não tem noção de perigo, ele não filtra qual o perigo. A gente tem que ir ensinando até a maturidade dessa reflexão. Caraca, que legal. E desse filtro, entendeu? Entendi. Tá. E aí, o que aconteceu? 72 horas fez abstinência dos celulares. E o que aconteceu depois? Olha lá, o córtex, o não, núcleo foram expostos a imagens. Aí você mostrou uma imagenzinha pra eles. De smartphone. Isso, como se, tipo propaganda. Assim, tá aqui o celular. Tá aqui, eu não te dou. Tá, tudo bem. É meu, eu não te dou. Aí só isso já acabou com o cérebro deles todo. Ou seja, tudo aquilo que acontecia quando eles mexiam no celular começou a querer acontecer de novo. Que foi, olha lá, a atividade aumentou no núcleo accumbens, nomes lindos, né? E no córtex cingulado anterior. Ah lá, tá vendo? Núcleo accumbens, centro de recompensa e motivação. Isso. E córtex cingulado anterior, essencial para o autocontrole. Então, o que colocou é que você tirou, né, o objeto e você depois mostrou a figura desse objeto. Isso. E como se nada tivesse acontecido, o cérebro, só de ver a imagem, voltou a reagir como um cérebro dependente. Exatamente. E o mais legal que vai falar aqui... Perde o cingulado, diminui a atividade do cingulado e aumenta a intensidade do accumbens. Da recompensa. Isso. E o legal disso é que os participantes... Eles ficaram tranquilos, eles falaram, tá, tudo bem. Ou seja, eles falaram que tava tudo bem, mas o cérebro deles tá assim, não tá não. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.